Já são 7 da manhã e você ainda está na cama? Levante e faça meu café da manhã. Minha sogra gritou no meu próprio apartamento, até me dando um tapa na cara. Foi aí que eu soube que era hora de dar uma lição nela. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Eram 7 da manhã em ponto quando o silêncio do meu apartamento em Denver foi rasgado por uma voz afiada como uma lâmina. Tinajero Soria se inclinou sobre minha cama e gritou como se o mundo estivesse pegando fogo. 7 da manhã e você ainda está dormindo. Levanta e faz meu café da manhã agora mesmo. As palavras dela eram tão perto, tão altas, que eu dei um pulo na cama, meu coração disparado. Por um segundo, eu nem sabia onde estava, até que vi o teto familiar do meu quarto e me dei conta do que tinha acontecido. Eu tinha ido dormir às 4 da manhã depois de terminar mais uma maratona de projetos para os meus clientes. Meu trabalho como consultora digital exigia horas a fio na frente do computador, e por mais que me deixasse exausta, também me pagava 3 vezes mais do que meu marido, Danilo, ganhava no trabalho dele. Mas para Tinajero, nada disso importava. Nos olhos dela, eu era preguiçosa, sem valor, uma esposa que se recusava a cumprir os verdadeiros deveres de uma mulher: cozinhar, limpar, servir. Não era a primeira vez que eu acordava com as acusações de Tinajero. Nas últimas 3 semanas, Tinajero e Ernesto, os pais de Danilo, estavam morando no nosso apartamento de 2 quartos. O que era para ser uma visita rapidinha se estendeu para algo sem fim. O ar dentro do apartamento ficou mais pesado a cada dia que passava. Cada reclamação, cada comentário sobre como eu não tinha sido bem criada, a presença deles transformou minha casa em uma prisão, um lugar onde eu detestava acordar. O assunto preferido de Tinajero era o trabalho. Ela se recusava a reconhecer minha carreira como algo de verdade porque eu não precisava sair de casa todas as manhãs. Não importava o quanto eu explicasse, que eu passava 16 horas por dia no meu laptop gerenciando contas de empresas por todo o país, não fazia a menor diferença. Tinajero dizia que era brincar no computador, e toda a conversa voltava para a mesma acusação: eu não tinha um emprego de verdade. Ernesto Soria não era muito diferente. Ele falava menos que a esposa, mas as críticas dele pegavam tão pesado quanto. Ele só gostava de comidas pesadas e gordurosas: frango frito, biscoitos cheios de manteiga, bacon e montanhas de comida. Eu, que preferia pratos mais leves e saudáveis, muitas vezes fazia peixe grelhado ou arroz de legumes. Para Ernesto, aquilo não era comida. Ele resmungava da mesa da cozinha, empurrando o prato e dizendo: ela não sabe alimentar um homem. Que tipo de esposa serve comida de coelho? Ele murmurava. Todos os dias desde a chegada deles, eu tentei aguentar. Dizia a mim mesma que perder a paciência só pioraria as coisas, que morder a língua era o preço da paz. Mas 3 semanas tinham me esgotado. Eu tinha desistido das minhas manhãs tranquilas, da minha rotina normal, e da maior parte da minha sanidade só para evitar outra briga. Mesmo assim, não era o suficiente. Tinajero parecia acreditar que era seu dever sagrado me lembrar a cada oportunidade que eu não era boa o suficiente, nem como esposa, nem como dona de casa, nem como mulher. Agora, parada sobre a minha cama, Tinajero cruzou os braços e batia o pé, os olhos faiscando de indignação. Eu disse: levanta. O apartamento está uma bagunça, e Danilo vai chegar para almoçar. As camisas dele nem estão passadas. O que você esteve fazendo esse tempo todo? A voz dela ficava mais e mais afiada a cada palavra. Eu me sentei devagar, minha cabeça pesada pela falta de sono. Apertei os lábios, engolindo a fúria que subia no meu peito. A verdade é que eu queria gritar, queria jogar Tinajero para fora do quarto, queria lembrar-la que ela não tinha o direito de invadir assim. Mas eu não fiz, ainda não. Eu tinha aprendido a controlar minhas reações, a respirar fundo até o momento passar. O pensamento passou pela minha cabeça: isso não era mais uma casa. Era um campo de batalha, e toda manhã parecia acordar para outra briga que eu não tinha escolhido. Minhas mãos tremiam enquanto eu afastava o cobertor, não de medo, mas de me segurar. Eu sabia que não conseguiria aguentar isso para sempre. Por enquanto, porém, eu não disse nada. Deixei Tinajero sair do quarto furiosa, murmurando insultos, enquanto a voz de Ernesto vinha da cozinha, exigindo um café da manhã que eu nem tinha forças para cozinhar. Fechei os olhos por um segundo a mais, me preparando. Eu iria aguentar por agora, mas as rachaduras estavam se formando, e eu podia sentir algo dentro de mim começando a mudar.
Tinajero não tinha terminado. Saindo do quarto em disparada, ela começou um desfile barulhento pelo pequeno apartamento de Denver, batendo portas, puxando cortinas, murmurando sobre poeira nas prateleiras que não estava lá. Gavetas eram abertas e fechadas com força, cadeiras eram arrastadas pelo chão como se ela estivesse montando algum campo de batalha doméstico onde só ela poderia ser a vitoriosa. O caos não era sobre limpar. Era sobre deixar claro, sobre provar que eu era, aos olhos de Tinajero, um fracasso. Da cozinha, veio o som da voz de Ernesto, grossa de irritação. Ele finalmente tinha acordado, o cabelo amassado, o rosto ainda inchado de sono. O que está acontecendo aí fora? E cadê o café da manhã? Um homem não consegue viver de café e saladas. Você não tem nada pronto. O tom dele carregava o peso da expectativa, como se uma refeição devesse simplesmente aparecer diante dele sem questionamento. Eu fiquei parada por um instante, minha paciência estilhaçando como vidro sob pressão. Por 3 semanas eu tinha escutado, aguentado, engolido meu orgulho em nome da paz, mas naquela manhã, depois de ser acordada de supetão e ridicularizada, algo dentro de mim se recusou a ficar em silêncio. Fui para a sala, meu rosto pálido, mas minha voz afiada, firme. Chega, eu disse, a palavra cortando a divagação de Tinajero. Vocês têm 30 minutos para arrumar as coisas e sair da minha casa. A sala ficou em silêncio por um momento, o único som era o tic-tac do relógio na parede. Tinajero piscou, chocada que eu ousasse falar com tanta finalidade. Então os olhos dela se estreitaram, os lábios se curvando em um sorriso de desprezo. Sua casa? Não se iluda, Valeria. Este é o apartamento de Danilo. Você não vai me expulsar do lugar do meu filho, você não é nada aqui. Ernesto soltou um grunhido satisfeito de concordância da cozinha. Exatamente. Não se esqueça de quem é o sobrenome da família. Você não seria ninguém sem ele. Senti minhas mãos se fecharem ao lado do corpo, a fúria queimando no meu peito. Dei um passo mais perto, minha voz baixa, mas inabalável. Este apartamento foi comprado com nossas economias, e ainda estamos pagando a hipoteca juntos. Seu filho não teria conseguido sozinho. Não finjam que nos ajudaram, vocês não deram um único real, então não fiquem aí agindo como se eu estivesse morando em algum presente que vocês me deram. O rosto de Tinajero ficou vermelho, a indignação dela queimando mais forte do que nunca. Você só pensa em dinheiro. É tudo o que você se importa. Você é ingrata, egoísta. Eu a cortei. Eu penso em justiça, e estou dizendo a vocês dois, vocês são convidados aqui, nada mais. E eu não vou viver mais um dia sob os insultos de vocês. Por um momento, o silêncio pesou na sala. Ernesto se mexeu desconfortavelmente, mas não disse mais nada. Enquanto o peito de Tinajero subia e descia com o peso da sua revolta, ela parecia pronta para explodir de novo. Mas eu já tinha me virado, minha decisão estava tomada. Por dentro, eu sabia que não conseguiria vencer essa guerra sozinha. Danilo ainda não estava em casa, e enfrentar os pais dele sem a presença dele era uma batalha contra mim. Eles iriam distorcer minhas palavras, escalar a situação até eu ficar encurralada. Eu já podia ouvir Tinajero murmurando, já sentia a desaprovação de Ernesto irradiando como o calor da cozinha. Respirei fundo, me firmando. O confronto não tinha acabado. Não poderia. Não com Tinajero e Ernesto, tão profundamente enraizados na sua própria razão. Mas eu tinha traçado minha linha, e mesmo que Danilo escolhesse ignorar depois, mesmo que ele tentasse me desvalorizar, eu sabia que tinha dado o primeiro passo de verdade. Eu tinha falado minha verdade, e não seria silenciada de novo. Enquanto Tinajero continuava andando de um lado para o outro, batendo portas de armário e jogando acusações no ar, eu calmamente me recompus. Eu sabia quando lutar e quando me afastar, e por enquanto, recuar era a escolha mais inteligente. Mas eu carregava comigo a certeza de que aquele momento tinha mudado algo. Da próxima vez, eu não iria apenas avisá-los, eu iria agir. Eu vesti minhas calças jeans, prendi o cabelo em um coque bagunçado e peguei minha bolsa do laptop. Sem dizer mais uma palavra para Tinajero ou Ernesto, eu saí do apartamento, a porta se fechando atrás de mim com um baque firme que pareceu um pequeno ato de libertação. O ar fresco da manhã de Denver picou minhas bochechas quando saí, e pela primeira vez naquele dia, consegui respirar sem o peso sufocante dos meus sogros pressionando meu peito. Encontrei refúgio em um canto do meu café favorito no centro, um lugar onde o zumbido quente das máquinas de expresso e o burburinho calmo sempre pareciam acalmar meus nervos. Pedi um café preto e montei meu laptop, determinada a me perder no trabalho.
Se eu não conseguia encontrar paz em casa, eu a criaria ali, entre estranhos e o ritmo constante da minha própria digitação. Pela primeira meia hora, eu consegui me concentrar, mandando e-mails, revisando relatórios, e até comecei a sentir o aperto no peito diminuir. Mas a calma não durou muito. Meu celular começou a vibrar sem parar, cheio de notificações. No começo, eu ignorei, não queria que a Tinagero invadisse aquele espaço também. Mas as vibrações ficaram muito insistentes. Com um suspiro, eu desbloqueei meu celular e abri o Facebook Messenger. A tela foi inundada por mensagens da Tinagero, uma mais maldosa que a outra. Os xingamentos vinham um atrás do outro: preguiçosa, inútil, uma vergonha. Algumas mensagens foram além, cheias de veneno, sugerindo que eu nem merecia viver em paz. Uma frase em especial me deu um arrepio na espinha: você vai se arrepender do dia em que me enfrentou, talvez mais cedo do que pensa. Eu encarei as palavras, uma onda fria de nojo me invadindo, meu estômago se apertou, não de medo, mas pela toxicidade pura de tudo aquilo. Uma coisa era jogar insultos pessoalmente, outra era digitar, deixar por escrito, de forma deliberada e cruel. Senti um tremor na minha mão enquanto rolava a tela, mas minha mente já estava trabalhando. Tirei prints de cada mensagem, com cuidado para não perder uma palavra sequer. Salvei tudo em uma pasta no meu celular, marcando com a data e a hora. Se a Tinagero queria jogar esse jogo, eu iria enfrentar-la com provas. Quando o último print foi salvo, eu bloqueei o número da Tinagero sem pensar duas vezes. O silêncio que veio depois foi instantâneo, como fechar uma janela na cara de uma tempestade. Eu me recostei na cadeira, o café esfriando na mesa ao lado. O burburinho do café continuava ao meu redor, um contraste gritante com a feiura que eu tinha acabado de ver na minha tela. Eu me sentia esgotada, meu corpo pesado de cansaço. Eu tinha trabalhado até às 4 da manhã, fui acordada de supetão por gritos, e agora tinha aguentado uma enxurrada de abusos de uma mulher que parecia determinada a me destruir. Mesmo assim, no meio do cansaço, uma percepção silenciosa estava nascendo. Aquilo não era só uma manhã ruim. Não era uma sequência de dias de azar. Aquela era a minha vida com a Tinagero e o Ernesto debaixo do meu teto, e com o Danilo se recusando a intervir. Era um ambiente cheio de hostilidade, onde eu era obrigada a aguentar humilhações sem fim só para manter a paz. Eu desbloqueei meu celular de novo, dessa vez não para ler, mas para agir. Anexei os prints em uma mensagem para o Danilo, digitando devagar, minhas palavras bem pensadas. Estou no café do centro. A gente precisa conversar. Venha aqui hoje à noite. Eu cliquei em enviar e coloquei o celular virado para baixo na mesa, fechando os olhos por um instante. O cansaço se espalhou pelos meus ossos, mas outra coisa também: clareza. Eu não conseguia mais mentir para mim mesma. Não podia chamar aquilo de temporário ou inofensivo. A verdade era inegável, eu não conseguiria viver mais um dia naquele ambiente tóxico e ainda me reconhecer. Quando o sol se pôs atrás das montanhas rochosas e as ruas de Denver brilhavam com o laranja pálido do começo da noite, eu ainda estava no café. Meu café já tinha esfriado há muito tempo, e meu laptop estava fechado na bolsa. Eu não trabalhava há horas, apenas esperava. Às 6 da tarde em ponto, a campainha da porta do café tocou, e o Danilo entrou. Ele parecia cansado, mas não do jeito que eu estava. O cansaço dele vinha com uma pitada de irritação, como se só o fato de ter que aparecer fosse um incômodo. Ele vasculhou o lugar até que seus olhos me encontraram. Com um suspiro pesado, ele deslizou para o assento à minha frente, a expressão dele já tempestuosa. E então, ele começou sem me cumprimentar. O que você e a mãe brigaram dessa vez? O tom dele não era de curiosidade, era de acusação, de cansaço, como se eu fosse o problema que ele tinha sido obrigado a resolver. Eu me sentei ereta, minha voz calma, mas decidida. Danilo, não é só mais uma briga. Eu quero que seus pais saiam. Hoje à noite. Não consigo mais viver assim. Danilo se recostou, cruzando os braços, a mandíbula tensa. Valeria, você está exagerando. A pressão da mãe tem andado maluca. Ela está doente. Você sabe disso, o pai está estressado, eles não querem dizer tudo o que dizem. E agora você está me pressionando para expulsar, Luz? Você quer que eu simplesmente os abandone? Meu peito se apertou com as palavras dele, não porque me surpreenderam, mas porque eram exatamente o que eu temia. Ele não estava apenas falhando em me defender, ele estava do lado da mãe, justificando a crueldade dela.
Não estou pedindo para você abandoná-los, eu disse com cuidado. Estou pedindo para você estabelecer um limite. Eles me insultaram, invadiram nossa casa, e você não fez nada para impedir. Se você quiser apoiá-los, alugue um lugar para eles. Visite o quanto quiser, mas eles não podem mais ficar no nosso apartamento. Os olhos de Danilo endureceram. Ele se inclinou para a frente, a voz afiada. Esta é a minha casa também. Tenho tanto direito quanto você de convidar meus pais para ficar. Você não dita quem eu deixo entrar por aquela porta. O último fio de autocontrole dentro de mim se rompeu. Senti o calor subir ao meu rosto, mas minha voz saiu firme, inabalável. Então me ouça com atenção. Se eles não saírem, eu saio. E se eu sair, Danilo, não vou voltar. Vou pedir o divórcio. A boca dele se abriu, depois se fechou, pego de surpresa pelo peso das minhas palavras. Você está falando sério agora? Você está me fazendo escolher entre minha família e minha esposa. Você se ouve? Eu mantive o olhar fixo no dele, recusando-me a recuar. Você está enganado. Não estou pedindo para você escolher entre eles e eu. Estou pedindo para você me respeitar o suficiente para não me forçar a viver em um ambiente hostil todos os dias. Estou pedindo o mínimo, para me sentir segura na minha própria casa. Se você não pode me dar isso, então o que exatamente me resta neste casamento? Danilo me encarou, os olhos estreitos, os lábios apertados em uma linha fina. O silêncio dele me disse tudo. Ele não estava ponderando minhas palavras, ele estava calculando como me empurrar de volta à submissão. O momento se estendeu, o ar entre nós denso com o peso de verdades não ditas. Eu percebi então, com uma clareza que cortou fundo, que aquilo não era sobre Tinageiro ou Ernesto, ou mesmo sobre os insultos constantes. Era sobre o Danilo. Ele não queria me proteger. Ele queria que eu me curvasse, que eu me encolhesse até caber no papel que os pais dele tinham talhado para mim. Minhas mãos estavam firmes agora, o medo, a hesitação sumidos. Eu tinha traçado minha linha, e sabia que não voltaria atrás. O casamento não era mais uma parceria, era um teste de resistência que eu não queria mais fazer. Eu me levantei, deslizando a bolsa pelo ombro, minha voz calma, mas definitiva. Pense no que eu disse. Ou eles saem ou eu saio, mas se eu for embora, não é só por hoje à noite. É para sempre. Eu o deixei sentado ali no assento, em silêncio, o reflexo das luzes neon do café piscando no rosto dele. Pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, eu senti o chão firme sob meus pés. Eu entendi a verdade agora. Meu casamento já tinha rachado sem conserto. Danilo não queria ficar ao meu lado. Ele queria que eu abaixasse a cabeça. E Valeria Soria tinha parado de abaixar a cabeça. Danilo tentou se recuperar do meu ultimato, a voz dele caindo para algo quase suplicante. Olha, Valeria, não vamos explodir isso. Eles vão ficar só mais uma semana, talvez menos. A mãe só precisa se recuperar. O pai vai se acalmar. Você não consegue aguentar só mais um pouco? As palavras dele eram para acalmar, mas para mim soavam vazias. Por 3 semanas eu tinha aguentado, dizendo a mim mesma que cada dia seria o último, e toda vez a invasão piorava. Eu tinha aprendido da pior maneira, com a Tinagero e o Ernesto, nunca havia só mais uma semana. Eu cruzei as mãos na mesa, meu tom neutro. Não, Danilo, não vou esperar mais uma semana ou mais um dia, eu vou embora amanhã, volto para pegar minhas coisas. Danilo piscou, a expressão dele se apertando como se ele não esperasse que eu ficasse tão calma. Você vai mesmo ir embora por causa disso? Eu assenti firmemente. Sim, porque não é mais sobre eles. É sobre você. Você se recusa a impor limites, você se recusa a me proteger na minha própria casa, isso significa que eu tenho que me proteger. Danilo se inclinou para a frente, a frustração começando a aparecer na voz dele. Então o quê? Você vai jogar nosso casamento fora por algumas discussões com meus pais? Isso é loucura. Minha voz se tornou mais afiada, embora nunca se elevasse. Não são algumas discussões, Danilo. É um padrão. 3 semanas de humilhação. 3 semanas de silêncio da sua parte. Não vou continuar vivendo assim. Eu fiz uma pausa, depois continuei, deliberada e precisa, e não se esqueça, este apartamento é propriedade do casal, pertence a nós dois. Se você quiser ficar com ele, ainda é responsável por metade da hipoteca. Você não pode simplesmente me deixar ir embora e fingir que é só seu.
Aquilo o atingiu. Ele enrijeceu, a mandíbula apertando. Então, você já está falando em dividir bens tão rápido? Eu mantive o olhar fixo no dele. Tenho que, porque consigo ver exatamente onde isso vai parar. Cansei de esperar que as coisas melhorem quando nunca melhoram. Por um momento, Danilo pareceu lutar entre a raiva e a descrença, como se achasse que eu acabaria cedendo, como sempre, mas dessa vez, não havia hesitação nos meus olhos. Eu me levantei da cadeira, deslizando a alça da minha bolsa sobre o ombro. Meus movimentos eram lentos, deliberados, mas meu coração não tremia mais. Senti o peso da finalidade me oprimindo, mas por baixo havia algo mais leve, uma resolução silenciosa que eu não sentia há anos. Amanhã, eu disse com firmeza, vou buscar minhas coisas, vou ligar para um advogado. Você vai ter notícias minhas sobre o divórcio, e se decidir ficar com este lugar, então lembre-se, você vai pagar sua parte. Todos os meses. Danilo abriu a boca como se fosse discutir, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas ficou sentado ali, encarando, o rosto mudando entre fúria e medo. Eu não esperei que ele se recuperasse, eu me virei e saí do café para a noite fresca de Denver. As luzes da cidade refletiam nas janelas de vidro, afiadas e inflexíveis, como a minha própria decisão. Pela primeira vez em muito tempo, meus passos se sentiram firmes, minhas costas retas. Eu não estava saindo em derrota. Eu estava saindo com um propósito. Este era o ponto sem volta. Eu sabia disso. Enquanto eu atravessava a rua, com a minha bolsa apertada ao meu lado, não haveria reconciliação, nem como fingir que as coisas poderiam voltar a ser como antes. O casamento tinha se quebrado fundo demais, e o Danilo tinha deixado clara a escolha dele. Ele queria obediência, não uma parceria. E eu, Valeria Soria, não ia mais dar a ele nem uma coisa nem outra. O divórcio em si foi resolvido até que rapidinho, mas o que veio depois foi bem complicado. A questão do apartamento em Denver virou uma briga que se arrastou por meses. O tribunal analisou as finanças com cuidado e decidiu o que eu já sabia que ia acontecer. O apartamento tinha sido comprado durante o casamento com as nossas economias juntas e a hipoteca no nome dos dois. Isso o tornava um bem do casal. Ele tinha que ser dividido igualmente, com cada um tendo 50% da propriedade e ambos continuando igualmente responsáveis pelos pagamentos da hipoteca. Eu não briguei com essa decisão. Eu entendia que era o caminho mais prático. O que eu não aguentava mais era viver sob o mesmo teto que o Danilo, ou pior, os pais dele. Então, eu achei um kitnet pequeno do outro lado da cidade, um lugar onde eu podia respirar sem a intromissão constante da voz da tinageiro, ou do olhar de desaprovação do Ernesto. Não era grande, mas era meu, tranquilo e cheio só das minhas coisas. Mesmo depois de me mudar, eu mantive a minha parte de 50% do apartamento, decidida a não abrir mão dos meus direitos. Danilo ficou no apartamento, preferindo viver no espaço maior a se mudar para um menor. No começo, ele pagava a parte dele da hipoteca direitinho, embora não sem resmungar sobre os custos, mas conforme as semanas viraram meses, a disciplina dele falhou. Contas se acumulavam, prazos passavam. Eu continuava com a minha metade, enviando minha parte do pagamento em dia todo mês, mas eu via o Danilo começar a atrasar. O padrão ficou claro, ele não estava dando conta. Se era má administração do dinheiro, orgulho que o impedia de pedir ajuda, ou simplesmente os pais dele o incentivando a focar em qualquer coisa menos nas responsabilidades, o resultado era o mesmo: avisos começaram a chegar pelo correio. A paciência do banco não era infinita. Eu, enquanto isso, me concentrava no meu trabalho. Meus projetos floresceram, minha renda aumentou, e minha vida no kitnet, embora modesta, me dava a estabilidade que eu tanto queria. Mas eu podia ver a tempestade se formando em volta do apartamento. E embora o Danilo pudesse pensar que podia deixar a dívida de lado, eu sabia melhor. A hipoteca era um laço legal nos prendendo juntos, e os fracassos dele podiam facilmente me arrastar também. A tensão entre a gente não diminuiu depois que o divórcio foi assinado. Ela simplesmente mudou de brigas pessoais para impasses financeiros. Eu lembrei a ele mais de uma vez que ele ainda era responsável, que negligenciar os pagamentos traria consequências para nós dois, mas meus avisos pareciam cair em ouvidos moucos. Danilo insistia que conseguia dar conta. No entanto, os avisos de atraso contavam uma história diferente. Era uma ironia amarga. Ele tinha brigado tão feio para manter os pais dele naquele apartamento, para reivindicar-lo como seu domínio.
No entanto, quando teve a chance de mantê-lo por conta própria, começou a perder o controle. Para mim, era frustrante, mas não surpreendente. Eu tinha visto as rachaduras no caráter dele muito antes de o tribunal colocar qualquer coisa por escrito. Agora, vivendo sozinha, eu não tinha ilusões sobre uma reconciliação. O casamento tinha acabado, o amor tinha ido embora, e o apartamento não era mais um lar. Era um problema, um peso compartilhado que eu queria me livrar. Eu era paciente, mas também sabia que uma oportunidade estava chegando. Se Danilo não conseguisse manter a parte dele, o banco interviria, e quando isso acontecesse, eu pretendia estar pronta. Os meses se arrastaram, e as cartas de aviso do banco ficaram mais urgentes. Danilo tinha parado de fazer os pagamentos completamente. Eu continuava cobrindo a minha parte, mas uma hipoteca não funcionava assim. Quando um proprietário atrasava, os dois corriam risco. As multas por atraso aumentaram, e eventualmente o inevitável aconteceu. O banco iniciou o processo de execução hipotecária. Eu recebi o aviso com um nó na garganta. Mas não deixei o pânico me dominar. Em vez disso, agi rápido. Marquei uma reunião com os representantes do banco, entrando no escritório com uma pasta de documentos nas mãos, comprovante dos meus pagamentos constantes, registros da minha renda e os prints das conversas mostrando a negligência do Danilo. Sentei de frente para o gerente de empréstimos, calma, mas firme. Quero resolver isso, eu disse a eles. Estou preparada para cobrir os atrasados, regularizar o empréstimo e assumir a responsabilidade sozinha, mas precisarei da propriedade total. Vocês sabem tão bem quanto eu que o Danilo não está pagando e não vai pagar. Deixem-me resolver isso de forma limpa. A negociação foi tensa, mas curta. O banco não queria uma execução hipotecária se arrastando nos tribunais, era caro e demorado. Minha oferta era a solução mais simples. Eu concordei em pagar o saldo devedor e reestruturar a hipoteca apenas no meu nome. A parte do Danilo, antes avaliada em 50%, foi reduzida significativamente por causa da inadimplência. Na prática, eu o comprei por muito menos do que o valor do imóvel. Quando Danilo descobriu, ele explodiu. Ele invadiu minhas mensagens, me acusando de trapaça, de traição. Ele entrou com um processo, alegando que eu tinha agido pelas costas dele, mas o tribunal rejeitou a queixa dele rapidinho. Tudo o que eu tinha feito estava dentro da lei, documentado e totalmente legal. Eu tinha dado ao banco dinheiro que lhe era devido, e em troca, eu tinha garantido o que era meu por direito. Tinajero e Ernesto não ficaram mais quietos. Eles ligaram, escreveram, até apareceram uma vez no prédio, gritando no saguão sobre como a casa da família deles tinha sido roubada. Mas a verdade era inegável, eles não tinham base legal. Os nomes deles nunca estiveram na escritura, nunca na hipoteca. Tudo o que eles tinham eram as vozes deles, e agora, nem mesmo essas podiam me atingir. Eu estava no apartamento pouco depois de a papelada ser finalizada, um novo molho de chaves quentinho na minha mão. Os cômodos estavam silenciosos, o ar parado. Pela primeira vez em meses, não havia gritos, nem julgamentos, nem peso sobre os meus ombros. O lugar que tinha sido um campo de batalha agora era só meu. Eu andei devagar de cômodo em cômodo, meus dedos roçando as paredes. Eu me lembrava de cada insulto jogado nesses espaços. De cada noite que eu chorei até dormir. De cada manhã em que fui acordada de supetão pelo desprezo da Tinajero. Mas nada disso importava mais. O apartamento não carregava mais o poder daquelas memórias. Ele carregava a minha vitória. Danilo tinha tentado me fazer ceder, me quebrar. Os pais dele tinham tentado me tirar a dignidade. No fim, os três ficaram só com a amargura. Eu, por outro lado, tinha recuperado mais do que apenas uma propriedade. Eu tinha recuperado a minha independência, a minha paz, o meu futuro. A tinta do acordo do banco ainda estava fresca, mas eu já sentia um peso sair do meu peito. O apartamento que antes simbolizava controle agora marcava o fim da minha opressão. Ali, no silêncio, percebi que era mais do que apenas um imóvel. Era prova de que eu tinha aguentado, revidado e vencido. Valeria Soria não era mais uma mulher encurralada pelos sogros ou abandonada pelo marido. Eu era a única dona da minha casa, livre das correntes das exigências deles. O casamento tinha acabado, as batalhas terminadas, e pela primeira vez em anos, a guerra dentro daquelas paredes tinha realmente chegado ao fim. Nos meses que vieram depois, eu me joguei de cabeça no trabalho.
Sem a bagunça diária da Tinageiro e do Ernesto no meu espaço, sem a tensão constante de esperar o Danilo me dar uma patada, meu foco ficou muito mais nítido. Projetos que antes pareciam me sugar a energia agora me davam gás. Eu peguei clientes novos, aumentei meu portfólio, e aos poucos, fui construindo uma reserva financeira que me fazia sentir segura de um jeito que nunca tinha sentido antes. O kitnet que eu tinha alugado continuou sendo meu refúgio, tranquilo e organizado. Mas eu muitas vezes voltava para o apartamento maior que agora era totalmente meu, aproveitando o silêncio dos cômodos. Pela primeira vez em anos, aquele lugar pertencia a mim e só a mim. Meu espírito começou a se curar. O cansaço que antes era constante começou a sumir, sendo trocado por uma força mais constante. Eu fazia longas caminhadas no ar fresco do Colorado, passava as tardes em cafés por escolha, e não por desespero, e até redescobri hobbies que tinha abandonado durante o meu casamento. Devagar, o peso daqueles anos pesava menos nos meus ombros. Foi nessa fase de recomeço que eu conheci Blas Medina. Nossos caminhos se cruzaram em um evento de networking no centro. Ele era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia daqui, confiante, mas sem ser metido, e tinha um jeito fácil de lidar que me deixava à vontade. Nossa primeira conversa foi simples, sobre trabalho e lugares legais para fazer trilha perto de Boulder. Mas tinha algo nos olhos dele, uma firmeza que eu nem tinha percebido que estava procurando. Começamos a nos encontrar para tomar café, depois para jantar. Blas nunca forçava a barra, nunca exigia nada. Ele ouvia. Ele respeitava meus limites. Quando eu falava do meu passado, ele não diminuía nem mudava de assunto, ele simplesmente aceitava, e ao fazer isso, me ajudava a me sentir compreendida. Era um contraste tanto com o desprezo que eu tinha aguentado por anos. Conforme as semanas viraram meses, nosso relacionamento ficou mais sério. Blas admirava minha independência, mas também me lembrava que eu não precisava carregar tudo sozinha. Ele aparecia quando dizia que ia, ele ligava quando prometia, ele valorizava minha carreira, não como um passatempo, mas como uma conquista de verdade. Devagar, eu me permiti confiar de novo. Chegou o dia em que decidimos morar juntos. A ironia não passou despercebida para mim quando Blas sugeriu nos mudarmos para o meu apartamento, o mesmo lugar que antes simbolizava dor, brigas e traição. No começo, hesitei, lembrando-me das discussões aos berros, das portas batendo, das palavras cheias de veneno. Mas enquanto eu estava naqueles cômodos ao lado de Blas, percebi que o apartamento tinha se transformado. Não era mais assombrado. Estava pronto para virar um lar. Nós nos mudamos juntos em um fim de semana de outono fresco. Caixas empilhadas na sala, risadas ecoando pelo corredor enquanto a gente discutia de brincadeira onde colocar as estantes. Naquela noite, sentados no sofá cercados por caixas meio desfeitas, eu olhei em volta e senti algo que não sentia há anos, paz. Pensei no longo caminho que tinha me trazido até ali, os insultos, as traições, as batalhas no tribunal, as noites solitárias em um kitnet alugado. Nada tinha sido fácil, mas tudo tinha me levado a este momento. O divórcio, percebi, não tinha sido um fracasso, tinha sido a porta para a liberdade. Agora, com a mão de Blas descansando quente sobre a minha, eu conseguia ver o futuro claramente, uma vida construída não em aguentar ou ceder, mas em respeito mútuo e um amor tranquilo. O apartamento não era mais um campo de batalha, era a base de um novo começo. Enquanto a noite caía sobre Denver, eu me recostei em Blas, meus olhos acompanhando as luzes da cidade pela janela. O apartamento estava cheio não de gritos ou julgamentos, mas de um zumbido suave de possibilidades. E naquela calmaria, eu sabia a verdade. Eu não tinha perdido um casamento. Eu tinha me encontrado. E ao fazer isso, eu tinha encontrado um amor digno da mulher que eu tinha me tornado. Depois de tudo que eu passei, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode se calar diante do que nos faz mal. Por muito tempo, eu achei que aguentar, morder a língua, era o preço da paz, mas a verdade é que essa paz me roubava de mim mesma, me transformava em alguém que eu não reconhecia. Aprendi que colocar limites não é egoísmo, é amor próprio, é entender que seu bem-estar e sua dignidade vêm em primeiro lugar, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis, como um divórcio ou se afastar de pessoas que você ama, ou que deveria amar. Não é fácil, dá um medo danado, mas é libertador. O que parecia o fim de tudo para mim, virou o começo de uma vida onde eu sou respeitada, valorizada e, finalmente, feliz. Eu passei de uma Valeria que se encolhia para uma Valeria que se ergueu,
que batalhou pelos seus direitos e que hoje tem um lar de verdade, cheio de paz e um amor que eu nem sabia que era possível. A lição mais importante é: não espere que as coisas melhorem sozinhas se você não fizer nada. A sua felicidade está nas suas mãos. E vocês, o que acharam da minha história? Já viveram algo parecido? Compartilhem suas opiniões e experiências. Quero muito saber o que vocês pensam.